Marcos capítulo 1, verso 16. Verso 16 em diante. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. 17. Disse-lhes Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então, 18, eles deixaram imediatamente as redes e seguiram a Jesus. 19, pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando o barco com seu pai, Zebedeu, e com seus empregados, seguiram após Jesus. Amém? Então, queria falar para vocês nessa manhã. Vocês sabem que todos os domingos de ceia, nós denominamos de Vision Day, o dia da visão. Então, nós estamos trazendo para a igreja, para os discípulos, porque consideramos os que estão aqui no domingo da manhã, os discípulos, aqueles que estão acompanhando conosco, que estão juntos, tá? Então, por isso a gente tirou o dia da ceia, que é o dia da renovação da aliança, é o dia em que as pessoas estão aqui, para que a gente possa, os discípulos realmente comprometidos estão aqui, para que a gente possa passar essa ideia, essa visão, né? Para que a igreja, ela cresça saudavelmente, em cima ou embasado, construída em princípios cristãos, princípios bíblicos, princípios de honra. Então nós vamos falar hoje sobre duas vertentes, sobre duas conotações que nós encontramos aqui, que eu considero super importante para o crescimento e a edificação da igreja, que é a visão da igreja, são os valores da igreja, que nós não podemos perder esta conexão, não podemos sair desse circuito, tá? Desses dois valores. Primeiro é que a igreja, os discípulos são pescadores de homens, e segundo, que eles são levantados por Deus para ser consertadores de redes. Então nós vamos ver aqui no ministério de André e de Pedro, que eles eram, Pedro e André, eram pescadores. Pedro e André eram pescadores. Mas Tiago e João eram consertadores de redes. Eles até que pescavam, mas o ministério de João e de Pedro, e de João e de Tiago, melhor dizendo, ou de Tiago e de João, era fabricar redes e consertar redes, porque todas as redes de um pescador, elas tendem a furar, a abrir uma brecha. Você que é pescador, você sabe disso. Meu pai era pescador, e meu pai trabalhava com rede, meu pai trabalhava com malhadeira, que é uma espécie de rede, né? Chamamos de malhadeira lá no Amazonas, trabalhava com tarrafa, e então, às vezes, quando um peixe é muito grande, e as malhas daquela rede é muito fina, o peixe grande pode destruir. Como no Amazonas tem muito boto, às vezes o cardume fica ali na malha, na malhadeira, que eles chamam de malhadeira, na verdade é a rede, né? Então os peixes ficavam ali, e o boto vem para tirar, para roubar o peixe que está lá, que é o alimento dele. Então ele é muito forte, ele é muito grande, ele rompe as redes, e para comer o peixe, né? Tem ocasião que até o boto fica ali, um boto desavisado, sem inteligência, ele fica preso também, mas ele rasga as redes. E outras, jacaré, se for pegar o peixe que está preso ali, enfim, tem muitas coisas que podem romper com a rede. Ou o tempo, a rede, ela, pelo menos é a forma como meu pai fazia, e eu via isso, que acompanhava. Tinha momentos que meu pai tirava a rede da água, obviamente, aí ele tem que botar no sol para secar por um tempo, né? Então,
esse processo de água, sol, obviamente que as malhas vão rompendo, né? O nylon, com o qual é tecido a rede, ele vai cedendo com o tempo. Então há uma necessidade de conserto. De vez em quando eu via meu pai consertando as redes, ou outras pessoas consertando as redes, principalmente pessoas que tinham esse ofício de fazer as redes, porque elas têm que ser com malhas precisas, né? E para cada tipo de peixe que você vai pegar, dos grandes e dos pequenos, tem um tipo de malha na rede. Então eu cresci vendo isso. Eu estou dizendo isso para você, porque isso aqui é uma figura, né? Às vezes o fato da pessoa ser pescador, o fato de ter um pescador não significa que ele sabe fazer uma rede. Mas tem gente que é especialista em construir redes, em tecer redes, fazer redes e consertar as redes quando elas têm um furo. Então, nós vamos trazer isso aqui como uma metáfora para ensinamento de discipulado para a igreja. Amém? A primeira coisa que nós vimos aqui no texto é que diz a Bíblia que Jesus, andando pelo mar da Galileia, ele viu 2 pescadores, Pedro e André. E ele vai até lá, conversa com eles e os chama e diz: eu vejo que vocês são potencialmente pescadores de homens, então eu os chamo para serem pescadores de homens a partir de agora. E andando mais à frente, ele vê os 2 irmãos, Tiago e João, que estavam no barco do próprio pai, consertando as redes, porque eles eram fabricantes, tecedores de redes. Então nós vemos o ministério do que pesca e o ministério do que faz a rede, do que conserta a rede. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Amém? Nós vamos falar sobre esses valores, o que isso representa para mim e para você, como igreja. Quem somos nós? Então a primeira ideia, a primeira missão que temos como igreja, e não podemos fugir disso, é que Deus nos levantou para sermos pescadores. Amém ou não? Então vira para o vizinho aí, diga: você está destinado a ser um pescador. Pescador de almas, pescador de vidas, pescador de pessoas. Então não tem como fugir, nós estamos destinados a isso, para isso fomos chamados. Amém, igreja? Amém? Aí a pergunta é: estamos pescando? Estamos operando no ofício para o qual Deus nos chamou? Temos sido fiéis? Ou temos nos esquivado? Não é para mim o evangelho. Temos aquela ideia, não é para mim. Não é para agora, não é para esse momento. Não, eu não preciso evangelizar, eu não tenho que ganhar ninguém para Jesus. Quem disse que não? Se é nosso dever como igreja. Amém? É o nosso dever. Então, na igreja temos os pescadores e temos os consertadores ou fabricantes de redes. Se o seu ministério não é para pescar, mas deve ser para consertar redes, ou para fabricar redes, criar metodologias para que nós venhamos a ganhar. Amém ou não? Sabe o que tem acontecido com a igreja? É que a igreja da nossa geração, ela não está pescando. E não é por falta de ferramenta. Eu acho que é por falta de pescadores, de pessoas decididas a fazer. E pessoas que precisam entender qual é o seu papel como igreja, qual o nosso papel como igreja em uma sociedade. Porque nós estamos falando aqui metaforicamente. Jesus disse que pescadores de peixes naturais seriam convertidos em pescadores de homens, de almas, de pessoas. Então eu entendo que isso é igreja dentro de uma sociedade, dentro de uma geografia. Qual é a geografia que Deus tem dado para nós como igreja? Vamos pensar. A sua família é uma geografia onde você pode pescar. O seu bairro é a sua geografia.
O seu trabalho, seus amigos, seus colegas de trabalho é a sua geografia, é o seu mar, onde você vai pescar. Então nós precisamos decidir e ver, enxergar qual é a geografia que Deus nos deu, qual é o nosso mar, qual é a nossa área de pescaria. E temos que atuar. Isso é papel da igreja, meu e seu. E não podemos fugir disso. Amém? Não podemos. Não dá para a gente dizer, não, mas estamos vivendo num tempo diferente. Querido, não existe tempo diferente para uma missão. A missão foi dada, ela nunca, jamais será alterada. A missão é nossa, a obrigação é minha e sua, de falar do Evangelho para a nossa geração. Então, a sua cidade é a sua geografia, o seu país é a sua geografia. Você lembra que em Mateus, aqui mesmo em Marcos 16, 15, Jesus diz assim: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, não é isso que ele diz? É papel, é a missão da igreja. Mateus 28, 19 ao 20, Jesus diz: toda autoridade me foi dada dos céus e na terra, portanto, ide, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, discipulando-os, para guardarem todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então, o papel da igreja, o principal papel, a principal missão da igreja é de ser pescadora. Amém? Então, nós precisamos entender isso. Esse é o chamado legítimo da igreja. E eu estou usando aqui a palavra de Deus para instigar você. Porque não tem como termos uma identidade de filhos, de cristãos, de discípulos, de igreja, se não cumprirmos a missão que nos foi designada. Então nós estamos destinados a uma coisa como igreja: funcionar dentro da nossa identidade legítima, que é viver o Evangelho. Quer ver uma coisa? Ao meu ver, a igreja tem falhado na obrigação, no seu papel de igreja em uma sociedade. Quando eu olho para um partido político, quando eu olho para a ideologia que eles defendem, e eles são capazes de tudo, já viu isso? Eles são capazes de fazer qualquer coisa. Vou dizer uma coisa, dentro dessa teoria da conspiração, os caras fazem tudo, eles são capazes de matar alguém, de conspirar contra alguém, para que a ideologia deles funcione. Eles são capazes de tudo. Eles vão contra tudo e todos, eles se posicionam todos os dias, eles vão para as redes sociais, eles vão para as escolas, eles tentam infiltrar em todos os segmentos da sociedade. Eu já falei isso aqui para você, já falei sobre os 7 montes da sociedade. Você talvez já leu, já sabe sobre os 7 montes da sociedade. Quais são eles? Vamos fazer aqui como é que chama? Uma recapitulação aqui, né, dos 7 montes da sociedade. Vamos lá, vamos ver se a gente sabe, se a gente lembra. Não necessariamente nessa ordem, mas vamos falar. Primeiro, família. Família. A sociedade é construída por famílias. Se as famílias estão desequilibradas, problemáticas, nós vamos ter uma sociedade doente, sim ou não? Então, qual é a principal missão da igreja? É atingir esse monte, restaurando, curando, amém? Famílias, falando da seriedade da família, da seriedade do casamento, da seriedade de que mais? De tratar filhos, educar filhos, preparar filhos para termos uma sociedade boa. Então nós temos um ataque contra a família? Você acha que tem?
Sim, com certeza temos. Então, o primeiro monte da sociedade seria a família. O segundo, religião. Vamos colocar religião. Onde entra a igreja? Sim ou não? Porque sabemos que um povo sem fé, um povo que está desligado do seu Deus, é um povo que está propenso a todo tipo de coisa que o desvirtue, né? Moralmente, espiritualmente, socialmente falando. Então a igreja, ela tem o seu grau de importância, a religião tem o seu grau de importância. Por isso que hoje nós temos um ataque muito forte contra as religiões, ou temos um grande surgimento de religiões que não tem nenhuma conexão com Deus. São apenas religião. Então nós vemos que esse monte é importante, porque o ser humano precisa se religar a Deus. Religião é religar, certo? É de voltar a ter a sua conexão, seu contato com o seu Deus. Então, o segundo monte da sociedade, religião. Terceiro monte da sociedade, vamos colocar aqui como política, governo, política, que é o terceiro, não na ordem, mas vamos colocar aqui, política. Nós sabemos que o sistema político de uma nação é o sistema que rege a nação, sim ou não? Que governa o povo. Agora, se esse sistema, ele é podre, ele não tem o evangelho, ele não tem o amor de Deus, não tem a graça de Deus, ele é farsante, ele é corrupto, ele é imoral, qual o efeito colateral que ele vai causar na vida de uma população? Então é dever nosso, como igreja, influenciar na política. É por isso que aquela ideia antiga, vida espiritual e política não se misturam. Essa é a visão retrógrada de décadas passadas. Mas hoje nós entendemos que aquela velha história, se você não se posiciona, você vai ser governado pelos maus. Se os bons não se revelam, os maus aproveitam a oportunidade. Você está entendendo? É aquela velha história. As trevas só existem aonde existe o quê? A ausência da luz. Então, o Charles Spurgeon, no 1800 e pouco, ele dizia, quase na virada do milênio, ele dizia, só os tolos acham que política e religião não se discute. Aí ele diz, é por isso que os falsos profetas continuam nos púlpitos pregando, né? E os ladrões continuam no poder. Por quê? Porque nós nos omitimos. Então nós entendemos que a igreja precisa influenciar. Somos pescadores, amém ou não? Precisamos influenciar a nossa geração, a nossa sociedade. Então o monte da política precisa ser bombardeado com o poder do evangelho, com cristãos genuínos, cheios do Espírito Santo. Eu sempre penso o seguinte, as igrejas estão sempre elegendo os seus representantes para botar lá. O problema é que eles não preparam essas pessoas, entende? Aí eles elegem qualquer um que chega para a igreja e diz, eu quero ser um candidato, vou representar a igreja, só que ele é tão corrupto quanto os outros, e ele se vende muito fácil. Eu entendo que a igreja precisa, eu sempre pensei nisso, e essa é a melhor forma de você mudar, é olhar um menino que está na igreja, que tem visão política, porque eu acredito que todos nascem com um mistério. Talvez até alguns daqueles que estão lá tenham essa boa intenção, mas se corromperam porque não foram trabalhados para isso. Mas eu entendo que se a igreja trabalhar hoje alguém para isso,
um menino que você vê que tem um chamado, que tem uma visão, então eu vou trabalhar você, vamos trabalhar o seu caráter, vamos discipular você, preparar você para ser um missionário político, ou um político missionário, entende? Você é a esperança da mudança, mas você não vai mudar apenas por causa da sua ideologia, você vai mudar pelo Espírito que está na sua vida, pelo Espírito de Deus que está em você, pela glória de Deus que está em você, pela graça de Deus que está em você, porque Deus te preparou para que você fosse uma voz de influência. A igreja precisa disso. Falamos de 3, qual foi a outra? Mídia, comunicação. Quando falo de comunicação, que é o mundo da sociedade, fala-se de mídia em geral. Mídia. O poder da mídia, o poder da comunicação. Quem se comunica tem muito mais oportunidade de influenciar. Quem não se comunica, já dizia o profeta velho guerreiro, Chacrinha, o que ele dizia? Quem não se comunica, se trombica. Eu sei lá o que é trombica. Eu só sei que é o resultado de quem não se comunica, segundo o Chacrinha. Agora, o que eu quero dizer para você? Comunicação tem um poder, e eles sabem disso, tanto que invadiram a mídia, e eles usam a mídia em geral. Quando eu falo de mídia em geral, de comunicação, eu estou falando de programas de televisão, de filmes, de novelas, de séries. Entende? De tudo que pode influenciar a mente das pessoas. A igreja precisa jogar as suas redes ali? Sim. Isso é um campo para se pescar, mas precisamos estar preparados, precisamos entender que esse é o nosso papel. Amém, queridos? Aí eu digo para você, onde está a igreja? Com a comunicação, com a mídia. Onde está a igreja fazendo teatro? Onde está a igreja dançando? Onde está a igreja fazendo filmes? Onde está a igreja fazendo séries? Onde está a igreja com seus programas de mídia social, tentando de alguma forma influenciar a sua geração? Cadê? Sabe o que acontece hoje? Nós temos um monte de pessoas influenciando a igreja na internet, cristãos. Nós temos vários cristãos que hoje são influenciados, porque são influenciáveis. Eles são influenciados por youtubers que não têm compromisso com Deus, que são demoníacos, que são satanistas, que são totalmente com a mente preparada. O sistema podre dessa geração os preparou para que se torne voz ativa para levar a juventude, para levar a nossa geração para pensar errado. Nós temos hoje eles que dominam muitos adolescentes que pregam contra a família, que ensinam princípios de rebeldia contra Deus e contra a sociedade. Estão lá influenciando. Tudo isso é o poder da comunicação. Você entende? Nós, igreja, temos, porque evangelho é comunicação, evangelho é palavra, palavra é comunicação, sim ou não? Quando Jesus começou a trazer uma linguagem, quando Jesus trouxe essa linguagem do evangelho, ele incomodou a sociedade de então. Você pode ler a história, você vai ver que os fariseus, os saduceus, os escribas e todos os religiosos e políticos daquele tempo se incomodavam. Porque a mensagem de Jesus era uma mensagem transformadora, que mudava e que fazia as pessoas pensar, diferente do sistema que lhes manipulava. Você entende isso? De vez em quando você vai dizer, e Jesus ensinava como quem tem autoridade. Eles viam autoridade no poder das palavras que saíam da boca de Jesus.
Aí eu pergunto para você, qual é o poder, qual é a autoridade que a igreja está tendo hoje, como voz? Então nós precisamos entender qual é o nosso papel, restaurar isso. Eu preciso, como igreja, você também, você discípulo da Atos 2, estou falando aqui para a minha igreja, nós precisamos nos levantar hoje e saber que nós fazemos parte de uma missão muito importante. Amém ou não? Pregue o evangelho. Nós temos uma outra parte do mundo da sociedade, qual é? A mídia e o entretenimento está junto, né? Tudo isso que eu falei agora há pouco. Arte e entretenimento. Mas já dei aqui uma pincelada, já falei dos filmes, né? Cadê os talentos? Cadê os artistas? Cadê os artistas? Vamos colocar o nosso talento em Deus, para influenciar. Amém, queridos? Qual é o próximo? Mundo corporativo, o mundo da economia, o mundo das finanças. É de Deus, é. Cadê os empresários cheios do Espírito Santo? Que podem mudar a sua geração. Entende? Nós precisamos hoje de empresários que sejam missionários, que entendam, Deus me deu uma função, Deus me enriqueceu, Deus me fez rico, Deus me deu uma visão empresarial, mas não é apenas para eu ganhar dinheiro, é para que eu influencie na minha geração, com o poder financeiro que Deus me dá. Amém? É quando você vê um empresário chegar e falar para a igreja, pastor, qual é o projeto social que a igreja tem? Quais os projetos que temos para ajudar a mudar a nossa geração? Eu quero investir, eu quero patrocinar, e eu creio que nós vamos chegar a esse nível, amém, queridos? Vamos chegar a esse nível, de pessoas que vão entender e vão dizer assim, Deus me fez rico para ajudar. Eu nunca esqueço da história do Miles Monroe. Contou que ele tinha um programa de televisão que custava $300 mil. Tinha que pagar por semana, $300 mil. E ele disse que, ou por quinzena, uma coisa assim, sei que não era mensal, ou era semanal ou quinzenal. E logo no início ele tinha patrocinadores e tudo certo. Mas teve um dia que ele não aguentava mais, de vez em quando para pagar, ele chegava para a igreja, tirava o couro da igreja, o leite, o pelo de todas as ovelhas, deixava a ovelha pelada. Aí teve um dia que ele estava nervoso, porque não conseguia levantar o dinheiro, e deu uma palavra séria e forte para a igreja, e quando ele olhou lá para os fundos, tinha um grupo de 6 empresários que estavam reunidos. E como ele estava apelando, e ele começou a se revoltar e falou, esses caras estão aí, devem estar falando muito mal de mim, porque eu estou apelando aqui, fazendo apelo, não consigo. E ele ignorou os sujeitos lá, e disse, estão bem malcomunados aí, tentando sair da igreja, fazendo qualquer coisa. Tudo bem. Aí chegou um no final do culto, chegou para ele e falou, pastor, passa lá na minha empresa, no meu escritório amanhã, quero falar com o senhor. Aí, ele não ligou muito, foi para casa, chateado, não levantou o dinheiro, e a esposa disse para ele, o que fulano falou contigo? Disse, não, ele pediu para eu passar lá amanhã, no escritório dele, mas eu já sei, conheço esse pessoal aí. Vai falar comigo, vai me questionar, vai me confrontar. Aí a esposa disse, mas qual o problema de você ir lá? Vai lá, você só pode julgar depois que você souber. Eu sei que passou uns 3 ou 4 dias, aí ele foi lá. Criou coragem, a esposa ficou falando, ele chegou lá na casa, lá na empresa, no escritório, aí o sujeito recebeu ele, disse, ô pastor, que bom que você veio e tal. Ele disse, pastor, nós vimos como o senhor fez com a igreja no domingo. O senhor estava cobrando e pedindo, exigindo. Disse, pastor, aquele povo não tem mais como dar dinheiro. Dá tudo que já deu. Aí o cara falou para ele, pastor, aquele grupo que estava lá atrás são empresários.
Nós somos empresários. Nós entendemos que Deus nos fez ricos. Deus nos deu dinheiro, nos deu uma visão empresarial, para que a gente invista no reino. Nós sabemos da importância do seu programa de televisão, o quanto eles já têm atingido pessoas. Então, pastor, nós queremos dizer que a partir de agora, não se preocupe com o dinheiro, deixa que a gente vai administrar. Todo o dinheiro que o senhor precisa para os programas de televisão. Só queremos que o senhor passe para nós os projetos, o que o senhor quer, e deixa que a gente, porque Deus nos abençoe e nos fez rico para isso. Coisa tremenda, né? Aí ele disse, hoje eu tenho uma equipe só de empresários que cuidam de tudo. Eu trago os projetos, digo, vamos atingir isso, isso. Eles vão patrocinando, porque eles acreditam e temos resultado. Sabe, querido, eu acredito muito nisso. Eu acredito que Deus é poderoso para nos levantar. Amém? Sim ou não? E o último ponto da sociedade, que você entenda aqui, é o da educação. Da educação. Até deixei por último para você entender o que é a importância da educação. Entende? Por que que se investe muito ou não se investe nada no nosso sistema de educação? Por que que tentaram corromper as nossas crianças e sempre têm tentado fazer isso com ensinamentos, com um tipo de colocação de informação que vai contra os princípios de Deus e de uma sociedade natural e normal? Essa é a função. Agora a pergunta é, cadê a igreja para levantar educadores, para levantar pessoas, para estarem como missionários nessas áreas, entende? Para resgatar e dizer, não, eu quero ser uma pessoa influente, eu quero ajudar a influenciar. Nós somos pescadores, onde está a sua rede? Para que você está jogando a sua rede? Aí eu venho numa questão seguinte, sabe qual é o grande problema da igreja? Por que que nós não atuamos nas áreas que Deus nos levantou para fazer, para funcionar? Sabe qual é, queridos? Vamos pensar, eu estou chamando você para pensar comigo. Sabe por quê? Porque as nossas redes estão furadas. As nossas redes precisam ser consertadas. Nós estamos tentando pescar com redes furadas. Entende? Estamos tentando pescar com redes, com furos tremendos. E sabe qual é a experiência de um pescador? Ele diz que se tentar colocar uma rede que já está rasgada com furo, a tendência é o furo aumentar, com a força que os peixes farão. Ou o furo pode abrir precedente para que os peixes passem. A igreja da nossa geração precisa restaurar vários valores, várias redes precisam ser restauradas. Eu diria que um dos furos que existe na rede da nossa geração é exatamente a falta de um comprometimento total com o Evangelho. Se nós não temos um comprometimento, se a igreja não está comprometida 100% com o Evangelho, com a sua missão, ela tem um furo na sua rede. Você está entendendo? Se o cristão não está entendendo, fazendo discipulado ou recebendo discipulado, ele está com furo na sua rede. Como é que nós vamos reter resultados? Como a igreja vai crescer? Como a igreja vai prosperar? Se nós não consertarmos os furos que temos. O cristianismo, a igreja dessa geração, tem vivido um cristianismo totalmente defeituoso. Um cristianismo sem comprometimento, um cristianismo sem entendimento de Deus, um cristianismo sem santidade, um cristianismo sem envolvimento com os valores espirituais, um cristianismo com menos Bíblia, menos Evangelho e mais coisas secularizadas. Você está entendendo? Quais os resultados teremos? Que resultados vamos ter? Que resultados vamos ter? Se o nosso evangelho, ou se as nossas redes estão furadas. Está entendendo, irmãos?
Qual é a nossa proposta? É fazer você voltar e olhar para a nossa grande responsabilidade. O que eu estou fazendo? Eu bato na mesma tecla todo o tempo. Quantas vidas nós ganhamos? Quantas pessoas temos ganhado? Qual a influência que a igreja tem? Sabe qual é a estatística? As últimas estatísticas? Que a igreja parou de crescer, de se multiplicar. Ela está inchando. Numa igreja que se apresenta 10 pessoas novas assistindo a um culto, 9 são pessoas que estão migrando de outro lugar. Essa é a estatística. Você entendeu? Ah, já não dá mais aqui para mim, eu vou para ali. Ah, já não serve mais aqui para mim, eu vou para ali. Isso não é crescimento, isso é inchaço. Isso é deficiência. Entende? Agora nós vamos no problema. Qual o problema? Obrigado. Qual o problema? Redes furadas. Entende? Redes furadas. Aí as pessoas não funcionam. Nós estamos vivendo uma coisa hoje muito preocupante, que é o chamado profético. Nós estamos vivendo tudo no profético. Ei, mas a igreja não é só profética. A igreja é funcional. É no dia a dia, amém? A principal missão da igreja não é ser profeta. A principal missão da igreja é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Sim ou não? A principal missão da igreja é fazer discípulos. A principal missão da igreja é para isso que Jesus mandou. É isso que Jesus nos chamou a fazer. Amém? Jesus nos chamou para esse mistério. Aí nós nos escondemos atrás de uma pseudo-visão de só consertar redes, mas também não levá-las para o campo, para o mar. Não adianta fabricarmos redes, mas não levá-las para onde elas precisam estar. E funcionando. Então, igreja do Senhor Jesus, é o apelo do nosso tempo. Vamos voltar aos princípios que Jesus ensinou. Amém? Jesus, vocês são pescadores, mas também são consertadores de redes. Nós temos furos na igreja da nossa geração. Eu estava conversando com o apóstolo Silênio ontem sobre isso. Eu estava dizendo, sabe de uma coisa? Sabe por que a igreja não cresce? Sabe por que nós estamos diante de uma estatística, infelizmente, que não deveria ser? É que eu estou fazendo muito aqui a realidade do Rio de Janeiro. A igreja escandalizou muito mais, entende? Os cristãos escandalizaram muito mais do que se tornaram testemunhas fiéis e vivas. Vamos pensar. Jesus disse que nós seríamos o quê? Testemunhas. Jesus disse, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Os cristãos da nossa geração são muito mais escandalosos, produzem muito mais escândalos do que resposta para a sua geração. É escândalo moral, é escândalo financeiro, é escândalo familiar. Como vamos restaurar famílias se a rede da família está furada? Você entendeu? Como eu vou falar para uma pessoa que está com o casamento à beira da falência, se eu já me divorciei 2 vezes? Quem está entendendo a seriedade do que estamos vivendo?
Esse é o nosso problema da geração. O problema da nossa geração é esse. Então nós estamos vivendo escândalo após escândalo. E menos testemunho real da mudança. Os testemunhos que temos hoje na mídia eu devia R$1 milhão, agora eu não devo mais nada, porque fiz uma campanha. Eu andava de ônibus, agora eu tenho 3 carros, 0, importados. Esse é o testemunho que nós temos. Você está entendendo? O que Deus precisa hoje é consertar as redes. Cadê o Tiago e o João? Cadê o André e o Pedro? Esse é o grande apelo do Senhor para nós. Precisamos de André e de Pedro? Sim, mas também precisamos do Tiago e João. Vamos tapar as brechas do cristianismo, da visão da igreja, dos valores da igreja, do nosso ministério, da nossa vida pessoal, da nossa família. Está entendendo? Cadê o discipulado? Precisa ser restaurado. Discipulado trabalha caráter, discipulado trabalha família, discipulado trabalha visão, discipulado trabalha comprometimento, discipulado traz a ideia do reino, os valores do reino para dentro de nós e faz com que nos tornemos missionários de verdade, para levar a palavra. Essa é a proposta do Vision Day, amém ou não? Somos discípulos, somos igreja, não podemos falhar, não podemos falhar. Aí você pode dizer, mas como eu posso contribuir? Não sei. Vá orar a Deus, busque a Deus. Talvez você tenha um ministério aí de André, talvez você tenha um ministério de Pedro, mas você não funciona nele porque você está omisso. Ou talvez Deus te chamou para ter o ministério de Tiago ou de João. Talvez você seja um fabricante de rede. Talvez Deus está te dando hoje ideias, metodologias novas para você trazer para o reino, para a igreja, para o crescimento, para ganhar pessoas. E você está aí, se limitando. Você não funciona, as suas ideias estão trancadas em você mesmo. É hora da igreja se levantar, amém, igreja? Amém, queridos? Então fala para o seu vizinho aí. Diga, Deus me chamou para ser um pescador de almas, mas também para ser um construtor de redes, para consertar todas as redes. Amém? Então, queridos, eu não sei qual é a área. Agora, você tem uma visão de coisas que não funcionam no reino? Qual é a tua visão? Talvez você diga para mim assim, pastor, eu tenho uma visão. Qual é a visão? Eu vejo a igreja está falhando em determinado ponto, tá? Que ponto que ela está falhando? Você consegue enxergar esse ponto? Talvez seja a área onde a rede está furada. Agora, a questão não é enxergar o furo. A questão é se mobilizar para consertar. Você pode assumir essa postura, você pode assumir essa posição, você pode chegar lá, entende? E dizer, olha, eu estou vendo essa deficiência. Apóstolo, apóstola, eu posso assumir isso? Claro. Assuma. Mas vá em frente, vá até o fim. Vá até o fim. Amém? Porque o grande problema das pessoas não é começar, mas é terminar. Amém? Não é iniciativa, é terminativa, é conclusão, é fim, é a finalidade. Eu vejo as pessoas começando, mas nunca terminando. Então o problema não é começar, o problema é terminar. Deus nos deu ferramentas, vamos trabalhar, vamos preparar redes. Estava falando com a Silene,
Deus nos deu um projeto muito bonito, muito bom, chamado Projeto Peixe e Pão. Quem pega o peixe e pão para fazer? Vamos fazer. Vamos funcionar. Porque o problema não é planejamento, o problema é execução. Fala para o seu vizinho e diga, o problema não é planejamento, é execução. Você entendeu? Nós temos planos, nós temos projetos, mas não temos execução. Então, consertar a rede é executar. Não adianta criar rede se não vamos jogar no mar. Não adianta consertar rede se não vamos reutilizá-la. Está entendendo, querido? É hora de tapar as brechas. Eu não sei na sua vida, mas se é você que está aqui comigo, é porque Deus quer que você se posicione e se levante. Amém ou não? Eu falei para o Silene, muitas coisas deixaram de funcionar em nosso ministério. Sabe por quê? Por falta de elemento humano. Simplesmente. E sabe quem torce por isso? O capiroto. Ele fica do outro lado dizendo, não vai funcionar, não vai fazer. Não. Ele fica torcendo. Porque ele sabe que cada alma que for ganha, cada pessoa que trouxermos para a igreja, para o reino de Deus, haverá festa nos céus. Está entendendo? Amanhã vamos compartilhar a nossa rede da família, que vai ser rede de casais especial para a família, no dia 29. Amanhã já vamos compartilhar. Eu quero ver quantos de vocês vai compartilhar na sua página, vai mandar para um amigo, vai ajudar na rede social. Isso prova o quanto você está comprometido. Porque nós estamos visando, vamos atingir como alvo, o nosso grande alvo são famílias. Famílias convertidas, temos uma sociedade convertida. Famílias mudadas, temos uma sociedade mudada. Amém ou não? Vamos trabalhar. Então, essa é a proposta nossa hoje aqui. Vamos fechar as brechas da nossa vida, da nossa família, do nosso casamento, das nossas finanças, do nosso ministério, do nosso chamado, e vamos partir para cima. Vamos caminhar, vamos jogar nossa rede ao mar. Amém? Vamos tapar as redes. As pessoas estão querendo ganhar, pegar peixes com redes furadas. É o que eu vejo. Eu estou trazendo aquilo que a minha alma está vendo, que a minha visão está vendo. Mas igreja, você que está aqui comigo, você que está acompanhando pela internet, é hora de reagir. É hora de fazer alguma coisa pelo reino. Porque foi para isso que a igreja foi salva, amém? Jesus disse para Pedro e André, doravante, ou seja, a partir de agora, a partir desse momento, vocês não são mais pescadores normais, naturais, vocês são pescadores de almas. E eles entenderam que a Bíblia diz que eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Entende? Jesus vai mais à frente, vê Tiago e João consertando redes, fabricando redes. Jesus diz, esses caras são bons, esses caras têm que estar na minha equipe, porque eles vão ser aquele tipo de discípulo que vai trabalhar na metodologia, que vai criar formas, que vai criar ideias, sistemas, para que eu chegue com o evangelho, para que os meus pescadores lancem redes. Então esses dois aí vão criar redes. Esses dois aí vão consertar, vão discipular, vão tratar caráter, vão tratar a vida quando as pessoas chegarem com problemas. Então, o que Jesus está nos ensinando?
há lugar para todo mundo. Deus quer o seu talento no reino. Você entendeu, irmão? O seu talento é pescar. Você sabe pescar, sabe como pescar. Então Deus te quer no reino. O seu talento é consertar redes ou fabricar redes. Deus te quer no reino. Deus te quer junto dele, fazendo parte da equipe dele, porque ele vai usar o teu talento para atingir o seu objetivo. E qual é o objetivo de Deus? João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Conhece? Mel. Completa aí comigo, a mel. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Qualquer criança, qualquer adolescente aqui da igreja sabe. Esse é o alvo. Agora, como é que Deus vai trabalhar? Como é que Deus vai amar o mundo hoje? Através da igreja, sim ou não? Através da minha vida, da sua vida, sim ou não? Está entendendo, discípulo? Está entendendo, igreja? Qual é o teu talento? O que você sabe fazer? Pastor, eu consigo construir uma rede. Eu tenho vários modelos de rede aqui na minha cabeça. Traga elas. Traga ela para o reino. Apóstolo, eu sei consertar rede. Deus tem me dado o ministério de cura, de libertação, de transformação. Deus tem me dado o ministério para restaurar pessoas, caráter. Deus te quer aqui na equipe dele. Hoje nós temos uma plateia muito grande que assiste. Sabe o que eu vejo hoje? Na rede social? Aqueles crentes descomprometidos que vão para as redes sociais falar mal da igreja, já viu? É porque eu não me manifesto, eu não gosto de escrever, não entro em polêmica. Até os meus pensamentos, as minhas ideias polêmicas, eu já coloco lá embaixo. No pós-script eu coloco: este é o meu livre pensamento. Esteja livre aqui embaixo para expressar o seu. Porque eu não vou discutir, porque se um sujeito chegar lá e escrever: pastor, não é bem assim, vai falar um monte de coisa, eu só faço curtir. É o livre pensamento dele, entendeu? O que ele pensa é problema dele. Então não discuto. Mas às vezes eu vejo muitos cristãos falando mal da igreja. Sinceramente, eu não acredito nesse tipo de crente. Porque quem vê uma falha, quem é cheio do Espírito Santo, quem tem Deus na vida, quem tem a graça de Deus e a glória de Deus na sua vida, quem tem sabedoria do Espírito Santo, quando vê esta falha, vai lá e diz: eu quero ajudar a resolver isso aqui. Tu vê uma falha no teu pastor? Não vai para a rede social não, falar mal dele não. Você só está pecando e indo contra a autoridade. E a Bíblia diz: ai dos que tocarem no meu ungido. E quando se fala de ungido, não está falando de quem está santo não, viu? É de quem recebeu o óleo na cabeça, de quem recebeu a unção na cabeça, você entendeu? É de quem recebeu o óleo, não é de quem está santinho, não. Porque Davi falou isso quando Saul estava cheio de capiroto, todo endemoniado. Mas ele disse: o quê? Eu não toco no ungido do Senhor. Se alguém tem que tocar, é o Senhor. Mas sabe o que eu vejo hoje? Os crentes destruindo sua própria vida, tendo problema, arrumando confusão com Deus, porque vão para as redes sociais expor seus líderes. Está vendo mal no seu líder? Vá para ele, chega com ele e diz assim: pastor, apóstolo, o negócio é o seguinte, eu estou vendo isso, mas nunca diga, porque o Senhor me diz, porque tem gente que baixa aquele espírito, né, o manto, aí diz:
porque o Senhor me revelou. Não, chegue lá, se o Senhor não te revelou, e você que viu, chegue e fale claramente, seja honesto, seja objetivo. Amém, queridos? Esse é o nosso dever. Então vejo hoje as pessoas fazendo isso. Deus não te levantou para ser um julgador da igreja. Deus te chamou para ganhar o mundo para Deus. Amém? E ajudar a reparar as brechas da igreja. A igreja está com furo. Você está entendendo, irmão? Se Deus te mostra uma coisa, se você enxerga uma falha no caráter da igreja, é a rede furada. É a rede furada. Então chega lá e diz: olha, Deus me mostrou a rede furada. Eu quero ajudar a consertar a rede. Eu vou ajudar a consertar a rede. Então, ao invés de expor, ao invés de ser um questionador, ao invés de falar, ajude a consertar a rede. Ajude a reparar o que está falhando na nossa geração, amém? Por isso que eu estou aqui trazendo essa palavra para você, igreja. Seja um restaurador. A Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz, em Isaías. O Senhor diz assim: porque a tua descendência será restauradora das nações, reparadora de brechas. Então, coloque-se diante de Deus como um restaurador, como um reparador, como um reconstrutor, como alguém que vai se levantar e vai dizer: eu vou ajudar a fechar as brechas nas redes da igreja da minha geração. Deus vai usar a minha vida. Eu sou um reformador de redes. Amém, igreja? Seja um reformador. Seja um reformador. Ajude a restaurar. Seja um pescador. Ajude a pescar. Lance-se no chamado que Deus nos chamou como igreja. Então estou chamando você. Vamos nos levantar e vamos agir, igreja do Senhor. Não fique mais acuado. Não fique mais amoado. Não fique mais no seu cantinho. Não fique mais na isenção. Os isentos estão em cima do muro. E todo que está em cima do muro, irmão, tem até uma historinha aí, que o diabo diz assim: eu não me preocupo com quem está em cima do muro, porque o muro é meu. Entende? Qual é a nossa posição hoje? Somos igreja. Deus nos chamou. Eu não sei como você foi chamado, em que circunstância você foi chamado, mas seja como for, Deus te chamou para pregar, para lançar redes, para ir ao mar. Deus te chamou para não ficar mais em casa parado. Deus te chamou para reagir. Vamos reagir na nossa geração. Vamos reagir em nome de Jesus. Vamos reagir no poder de Deus. Eu sempre acreditei numa coisa: se Deus me chamou, é porque Deus acredita em mim. Entende? Se Deus te chamou, é porque Deus acredita em você. É porque Deus confia em você. É porque Deus precisa de você.